Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Diego Jimenez e estamos aqui para mais um episódio do Decisões Decidem Destinos. E hoje, novamente, com meu grande parceiro aqui, o Wilson. Beleza, Wilson? Obrigado, irmão. Tudo jóia? Tudo certo. E hoje, galera, é o seguinte: você vai aprender com esse convidado, com esse super convidado, com essa referência que está aqui com a gente hoje, como cobrar mais e melhor do seu cliente, como ter menos esforço e mais resultado. Ele vai explicar sobre isso, sobre percepção de valor, como elevar isso para o seu cliente e faturar muito mais no final do ano. Nós estamos hoje aqui com ele, Bruno Andrade, grande referência Olá. sobre o assunto. Tamo junto, irmão. Bom, Obrigado, Bruno, beleza? Seja Valeu, muito meu. bem-vindo, Obrigado. irmão. Que alegria. Bom demais. Bom Tamo demais. junto. Obrigado pelo tempo e atenção aí, viu, Brunão? Bora. Compartilhar teu conhecimento, as histórias aqui com a gente, Vai viu? ser incrível. Bom demais. E aqui, Brunão, é o seguinte, a gente começa do seguinte ponto. Antes de entrar em toda essa linha aí mais profissional e o pessoal pegar as dicas contigo, a gente sempre mostra e fala quem é o Bruno hoje, o que faz hoje, mas também vindo com a história, a tua história pessoal por Perfeito. trás. E aí, dali pra frente, meu amigo, aí a gente vai conversando e Bom vendo demais. onde o flow vai nos levar aí. Que massa, que massa. Pô, fico muito feliz. Pra contar minha história, tem que falar onde eu nasci. Nasci em Paracatu, interior de Minas Gerais, cidade de 100 mil habitantes, cidade muito boa, conhecida por ter pão de queijo em todo lugar. Lá, meu irmão, se lá café da manhã não tem pão, é pão de queijo, entendeu? Então, eu nasci nesse lugar mineiro, esse lugar acolhedor, esse lugar das pessoas que estão acostumadas a te chamar para tomar um cafezinho, esse lugar mais aconchegante, né? Tem um pouco da minha personalidade, até que algumas pessoas pensam, pô, tu é um cara acolhedor, eu vim desse lugar, cara, não tem jeito, né? Todo mundo lá Aham. é desse lugar, então isso acabou sendo parte da minha identidade. E lá eu comecei, no início, eu quis empreender muito cedo, né? Eu, com 16 anos de idade, eu já falei assim, cara, eu vou começar a empreender. E eu lembro que para começar a empreender, cara, eu usei o dinheiro que eu recebia da escola. Olha que loucura. Eu passei no Instituto Federal e lá tinha como você fazer um projeto pela escola e você era remunerado por fazer esse projeto. E eu lembro que na época tinha que escrever o projeto para poder ser aprovado e quem escrevia eram os professores, né? Aí eu falei, cara, eu tenho uma ideia de um projeto, eu vou escrever e você manda em seu nome. Desafiei o professor, né? Aí ele falou, pode fazer, que era um projeto de criar um marketing digital na época para o Instituto. Que era para criar um blog e aí começar a explicar as coisas que aconteciam na escola, divulgar tudo que acontecia de evento, e a escola não tinha isso, entendeu? Aí eu falei, vou criar um projeto chamado PMD, Projeto Marketing Digital, isso eu com 16 anos, Projeto Marketing Digital, Já criou a e siglazinha. a gente lança esse PMDIF, né, que era o Instituto Federal do Triângulo Mineiro lá, PMDIF. Aí ele falou assim comigo, ó, você pode até escrever, mas eu vou mandar um projeto também. Aí é o seguinte, eu posso mandar dois. Eu mando o seu no meu nome e eu vou mandar o que eu vou escrever também, que era um treino de robótica, lá nem lembro o que era, vou mandar também. Falei, beleza. Aí falei, me dá só um documento aí pra eu entender como é que tem que escrever. Me dá um que já tá escrito. Aí ele me mandou, eu olhei e falei, cara, já era, vou fazer esse negócio. Fiquei na biblioteca lá, mano, e escrevi o projeto inteiro como se eu fosse o professor escrevendo, entendeu? Escrevi o projeto inteiro de marketing digital pra escola e falei, pode mandar. Aí mandou os dois, né? O dele e o que eu escrevi. O meu foi aprovado e o dele não. Pra começar. Já começou Aí, assim. chegou o resultado. aí ele chegou em mim e falou, cara, deu certo, mano, o que você escreveu foi aprovado, entendeu? Pode pegar uma bolsa aí pra você ir, porque tinha umas, sei lá, umas 6 vagas, me deu uma, né, de R$ 240 por mês. Isso você com 16 anos. 16 anos, R$ 240 por mês, que era o que a gente recebia pra poder pegar essa bolsa, né? Aí eu falei, beleza, vou pegar esse dinheiro aqui agora e vou, cara, porque assim, qualquer um ia torrar o dinheiro, né? Falei, vou começar a guardar aqui porque quero começar a empreender. Aí, na época, existia lá tava na moda, cara, aquelas roupas do Superman, do Capitão América. Não sei se vocês lembram uma época que ficou na moda essas roupas mais geek, assim. Só que aqui em São Paulo é meio que comum, porque você achava. Só que lá em Paracatu não chegava essas camisetas. Então, quem tinha uma camiseta do Super-Homem, não sei o quê, ou do Capitão América, de qualquer coisa assim, era... Pô, tu era o cara, entendeu? Tipo Diferenciado. assim, 16 anos, 15 anos, os caras nem queriam usar, né? E aí eu falei, meu irmão, não chega aqui, como esse não tava tão forte ainda assim pra você pedir e vir. Aí descobri que dava pra comprar essas camisetas lá em Goiânia. E se você fosse em Goiânia, tinha uma feira lá, chamada Feira da Lua, Sim.
E que lá vendia as camisetas e vendia, tipo assim, a R$10 a camiseta, mano. Uhum. Cara, eu falei, eu vou comprar essas camisetas lá e vou vender, mano. Aí eu tive a ideia, entendeu? Cheguei num amigo, falei assim, irmão, eu não tinha carteira, não tinha nada. O cara dirigia, eu falei, velho, você topa ir comigo, entendeu? Nós vai junto, nós compramos as camisetas, vamos vender, pá. Aí, resultado. Eu fui a primeira vez, comprei um tanto de camiseta, voltei. Aí eu peguei as camisetas e vendi, consegui ter um lucro, porque eu comprava por 10 e vendia por 40. Só que eu não tinha noção de estoque. Você já trabalhou nessa parte de moda, você tem Sim. noção. O que eu fiz? Eu vendi as que era mais bonita, as que não vendeu ficou parada, e aí isso aí era meu lucro, entendeu? Sim. Aí eu comecei a dar de presente, quebrei. Pronto, já quebrei logo da primeira história, não deu certo, entendeu? Aí eu falei, não, então não pode ser assim, tem que ter, Sim. não é todas que vende, tem que ter Uhum. Aí, cara, eu fui, pela segunda vez, depois de um ano, eu juntei mais dinheiro. Aí, olha, eu vou contar essa história pra vocês, cara, acho que eu nunca contei isso. A gente teve uma gincana lá na escola, que ela chamava Mostra de Saberes, que era pra você, tipo assim, mostrar as habilidades. Então, todas as salas competiam em projetos. Um projeto era um projeto acadêmico, que tinha que apresentar, outro era um vídeo audiovisual de um curta-metragem, e a gente tinha que fazer várias provas, e quem ganhava uma viagem pra Goiânia, de novo, Aham. entendeu? Aí, cara, a gente eu fui pra cima desse negócio, aí eu gosto muito de audiovisual, né, então, tipo assim, ajudei em tudo, teatro, fiz teatro, não sei o quê, nós ganhamos o negócio. Aí a viagem, todo mundo que ia viajar ganhava R$400. Meu irmão, falei 400 conto, velho, isso dá 40 camisetas, só pensei na minha cabeça, né. Aí, o que a gente fez? A gente viajou, eu já tinha quebrado a primeira vez, Sim. e viajei de novo, pra tentar de novo comprar as camisetas, porque eu não tinha mais dinheiro, tive que esperar um ano pra juntar. Aí eu peguei esses R$400, tinha mais uns dinheiro guardado ali, uns 300 e pouco guardado, que eu tinha conseguido, juntei e fui pra viagem. Mano, chegou lá, velho, nunca esqueci disso, velho. Chega na hora a viagem era da escola, era uma viagem de presente que a gente tinha ganhado porque tinha ganhado a gincana. Então não foi curtir, mano. Os caras pegou os 400 conto que ganhou, foi pro shopping, mano. Jogar boliche. E em Paracatu não tem boliche, mano. Entendeu? Uhum. Então, assim, os caras foram jogar boliche, foi pro cinema, não sei o quê. Eu falei, cara, não vou fazer nada, vou ficar parado aqui nesse hotel. Não vou sair daqui, mano, pra eu não gastar esse dinheiro. Um dia antes de ir embora, eu vou lá na Feira da Lua, vou comprar tudo de roupa. Na minha cabeça. Aí eu fiz um plano, velho. Porque eu falei assim, eu não posso gastar dinheiro com nada. Aí os caras saíram pra almoçar. Aí, pô, vai pra almoçar, não sei o que, churrascaria, cê tá ligado, né? Tipo assim, Uhum. 80 conto, 100 conto. Falei, não, é 8 camisetas, Sim. não dá. Calculava em Aí o que eu camiseta. fiz? Eu lembro disso, né? Eu falei assim, eu vou comprar. Lá debaixo do hotel que nós tava, tinha uma quentinha lá com churrasco que vendia 8 conto. Aí eu falei, já sei, eu vou comer pra caramba no café da manhã. Aí eu não almoço, fico sem nada, chegar de noite, eu compro esse negocinho e como e já era. Vou gastar 8 conto no dia. Mano, eu consegui passar 2 dias nessa viagem e gastar 16 conto. Peguei todo o dinheiro dos R$400, mais o que eu tinha guardado, comprei de novo de roupa. Fui lá às 5 da manhã. Aí eu lembro que eu cheguei com as camisetas, né, no ônibus da escola, os caras lá, meus colegas de sala. Ah, não sei o que, eu quero comprar um. Aí eu, pode comprar, R$40. O cara, não, mas eu quero o preço que você pagou. Eu falei, você ficou 2 dias sem comer nada, você foi lá, agora 5 da manhã, você vai pagar o preço que pagar os 40, entendeu? Aí eu peguei esse dinheiro, na época que eu vendi essas camisetas, daí eu consegui ter um lucro já, que eu já tinha aprendido. E aí eu fui e comprei uma câmera pra mim, mano. E aí vem essa coisa, porque o pessoal que entra no meu perfil vê que a gente é muito caprichoso com foto, com vídeo, a Uhum. gente, Pô. tipo assim, minha equipe é muito fera nesse sentido. Uhum. Mas é porque eu comecei a minha jornada no audiovisual mesmo. Uhum. Depois desse negócio das camisetas, que foi rápido assim, eu comprei uma câmera e aí fui começar a trabalhar de fotógrafo, fui começar a trabalhar com social media. Por que eu entendi? Eu entrei no Outlet, eu tenho uma paixão com roupa também, porque eu fui trabalhar no Outlet. Na época lá era um Outlet que vendia Hollister, Abercrombie, Sim. vendia Tommy, essas marcas, né? Fred Perry, vendia umas marcas assim que vinha de fora, Sim. Náutica, não sei se você já viu falar, vendia umas marcas assim. Sim. E aí eu trabalhava lá nessa loja, eu já tinha saído da escola, e aí eu falei, cara, deixa eu falar o seguinte, eu posso fazer as fotos das roupas e postar na rede social. Então eu trabalhava como vendedor, fazia foto, postava, fazia meio que tudo. Só que eu falei, cara, isso aqui que eu tô fazendo pra essa loja aqui, eu posso fazer pra outras. Entendeu? Eu já tinha a câmera que eu tinha comprado, aí eu fiquei trabalhando. Aí eu fechei com a Tid Beans na minha cidade, aí fazia foto dos produtos de óculos, postava na rede social. Então eu fiquei trabalhando como fotógrafo de rede social e também dividia com fotógrafo de festa infantil.
que eu fazia, que aí era minha esposa trabalhava junto comigo, era eu e ela, a gente fazia Sim. umas fotos de festa infantil, ganhava 400 conto numa festa infantil, e ficou nessa história. Só que aí, depois eu deixei de lado a coisa das festas infantil, foquei mais nesse negócio de rede social, e aí eu comecei a fazer meus primeiros contratos. Que aí vem aquela famosa história que eu conto sempre do contrato de R$ 150, Uhum. entendeu? Que eu trabalhava na loja de roupa, eu ganhava R$ 800 pra fazer as fotos lá, postar e vender. Tudo bem? R$ 800. Aí eu fui no primeiro cliente que eu queria fechar um contrato fora da loja, mas não como colaborador mais, agora como empresário, né? Sim. Como profissional ali que tava oferecendo. Aí eu chego na pizzaria pra conversar com o cara, e eu chego lá querendo fechar esse contrato, porque na época a gente precisava pagar um aluguel da minha esposa, porque sabe esse dinheiro que a gente ganhava da bolsa? Uhum. Quando eu saí do projeto, que eu terminei o terceiro ano, né? Ela pegou meu lugar. Ah, Entendeu? sim. Então ela ganhava R$ 240, só que ela não podia guardar igual eu, porque minha família conseguia me manter. Ela Sim. não, ela tinha que pegar os 240 e pagar aluguel, senão não tinha onde morar. Porque a mãe Uhum. dela não tinha condição, o pai dela tinha sumido, cara. Então, tipo assim, o dinheiro pra ela era diferente, Sim. era sustento, entendeu? Era Uhum. ou Necessidade mesmo. necessidade pura, ou pegava o dinheiro pra pagar o aluguel, já era. E o que ia acontecer? Ela ia terminar o terceiro ano, então ela ia ficar sem o dinheiro da escola. Ah. Entendeu? Mano, eu fico Uhum. até emocionado, porque isso que foi bravo, velho. Porque eu era muito novo também, tinha tipo 18 anos, Sim. ela tava com seus 16, 17, e aí ela falou, cara, vai acabar o dinheiro da escola, e aí a gente não vai, como é que eu vou pagar o aluguel, né? E aí a gente tendo que ver se ela morava de favor na casa dos outros, pra poder lavar prato, pra poder viver lá, cuidar de idoso, fazer qualquer coisa, mano. Eu era muito novo, minha mãe falou, cara, segura, porque e a gente não tinha o que fazer. Eu falei, não, chegou um dia que eu falei, cara, eu vou atrás desse dinheiro. Quanto que é o aluguel? Aí o aluguel era R$ 300, o aluguel. Aí eu falei, beleza, então. Aí eu fui atrás do primeiro contrato pra poder pagar esse aluguel, entendeu? O Aí eu, objetivo era aí eu, esse. era esse. Porque tanto que a questão do casamento já me moveu, né, desde novo. Uhum. Aí um amigo meu, o cara fala, ó, o cara da pizzaria lá falou que tá precisando de alguém pra trabalhar a rede social dele. Entendeu? Uhum. Aí eu falei, beleza, então, eu vou lá. Aí cheguei na pizzaria, falei com o cara, isso era, tipo assim, eu cheguei todo errado. Esse negócio de percepção de valor que eu falo, tudo errado. Eu cheguei Aham. atrasado, suado, camiseta relaxada, de bicicleta, tranquei, tudo errado. Aí falei, ó, irmão, tudo bem? Meu nome é Bruno. Tal pessoa o cara era Felipe que me indicou. Felipe me falou que você tá precisando de alguém pra cuidar da sua rede social aí e tudo mais. Eu sei fazer isso. Senta aí, daqui a pouco eu termino aqui, eu vou conversar com você. Ficou fazendo pizza lá, fiquei a noite toda, mas na hora que deu meia-noite e meia, o cara chega lá pra conversar comigo. Esse cara virou meu brother, velho, hoje. E ele lembra disso com muito orgulho, assim, né? Ele senta na mesa pra poder conversar comigo. Aí ele fala assim, me fala aí o que você faz. Aí comecei a explicar. Não tinha mensagem clara, não tinha nada. Comecei a falar de tudo quanto é jeito. Ele acho que não entendeu, mas ele viu minha boa vontade, entendeu? No meio da história, eu erro o nome da pizzaria. Eu falo assim, cara, aí nós vamos criar um Instagram e escrever lá, Pizzaria Bela Massa. Ele fala assim, tá na tela. Eu vou ver o nome do concorrente, velho. Olha, cara, tudo que tinha pra errar eu errei nesse dia dessa negociação, mas ele viu uma coisa em mim, que era a boa vontade, entendeu? O espírito de estar lá, de estar buscando. E eu acho que muita gente vai te dar uma oportunidade na vida, se você tá começando assim também, porque vai ver essa boa vontade sua, sabe? Vê que você não tá tão preparado, mas fala assim, cara, eu vou dar uma oportunidade pra esse cara porque ele merece. Aí eu falei assim, ó, o contrato eu vou cobrar R$ 200. Aí ele falou assim, vamos fechar por 150. Aí eu falei, tá fechado. Aí eu fechei o contrato de R$ 150, peguei a bicicleta, voltei e falei pra minha esposa, ó, metade do aluguel nós já temos, só falta a outra metade. E esse foi o meu primeiro contrato. R$ 150, mano. Alguém diria que a gente conseguiria fechar um contrato de 1.200.000 depois? Que a gente atenderia uma marca de experimentação do Neymar? Possível, né? Mas foi o que aconteceu. Então, depois de ter saído desse contrato de R$ 150 e ter chegado ao ticket que a gente cobra hoje, 600 mil, 1 milhão no contrato, para fazer uma marca empresarial, além dos que eu tenho de mentoria, né? Eu tenho grupo de mentoria hoje de 60 mil, 180, a gente começou a falar assim, cara, se funcionou para mim, que saí do interior de Minas, que comecei dessa forma, e eu entendi, né, o que faz um cara sair de R$ 150 para 1 milhão? É a percepção de valor. Sim. Então eu aprendi a criar essa percepção no meu nome. Depois que eu aprendi a criar no meu nome, eu falei, cara, se funcionou para mim, funciona para o médico, para o dentista, para um arquiteto. Então eu comecei a ensinar outras pessoas a falar. Hoje eu faço isso, né? Na minha rede social eu ensino quem quer aumentar a percepção de valor
para poder sair de um contrato de uma pizzaria de bairro no interior de Minas Gerais para chegar a atender uma celebridade mundial, por exemplo, entendeu? Sim. Mas ali em Paracatu ainda, quando que você começou a entender essa percepção de valor para, por exemplo, no segundo cliente você já cobrar a mais, sabe? Isso, Como que perfeito. você começou a evoluir ali dentro já? Cara, Né? eu lembro que assim, a primeira coisa que eu mudei foi a minha oferta, porque quando você muda a oferta, você muda a percepção de valor. Uhum. Então, por exemplo, para esse cara que eu cobrei R$ 150, acho que 3 semanas depois eu consegui subir o contrato para 450. Uhum. Por quê? Porque eu mudei a oferta. Eu falei com ele assim, cara, eu tô fazendo isso pra você, mas se eu fizer isso, você me paga mais? Aí ele falou, pago. Entendeu? Então, assim, a minha oferta tava ruim. Eu Uhum. melhorei ela, tripliquei o preço, de 150 para 450. E você já percebeu isso de um contrato pro outro? Você já teve essa... Hoje Lá na hoje eu época? tenho essa consciência. Na época eu não Mas tive. foi... Na época eu só pensei assim, cara, se eu fizer mais pra você, você me paga mais? Mas eu entendi o que aconteceu. Entendeu? Hoje, você olhando, vê que teve um... Eu mudei a oferta, Mudou a oferta. Sim. entendeu? Mas ali, naquele momento, foi automático, foi da tua percepção ali na hora, pela necessidade do momento também. Por exemplo, ele falou pra mim assim, ele não quis me pagar R$ 200 no que eu ofertei, né? Depois eu voltei 3 semanas depois com outra oferta de 450 e ele me pagou. Uhum. Ou seja, ele me viu mais valor do que aquela primeira oferta que eu fiz, entendeu? Então, eu mudei a oferta. Você já linkou uma coisa com a outra. Falou, pô, peraí, se eu mudei isso, o cara tá me pagando mais, nos próximos eu Mas também eu vou fiquei adaptar. muito tempo em R$ 450, cara. Depois que ele pagou esses 450, aí eu encaixei a oferta. Cara, eu ganhava R$ 800 na loja, cara. O cara tava pagando Uhum. 450, se eu tivesse 10 clientes era 4.500, entendeu? Sim. Então, eu falei, 450 tá bom. E aí eu comecei a fechar, meu irmão, sei lá, eu cheguei a ter 17 clientes, velho, na época. Caraca. Entendeu? Porque eu entendi como que eu fazia pra fechar cliente. Ninguém me conhecia. Eu era novo, velho, tipo 18 anos, 17 anos, começando a vida ali. Então, minha avó, graças a Deus eu tive essa vantagem, né, que a minha avó foi vereadora e ela tem um nome muito forte na cidade de competência, entendeu? Então isso me ajudou. A minha avó não é rica, rica assim, né, de financeira, mas a reputação dela é absurda. Então me ajudou um pouco, porque eu chegava nos lugares, você falava, lá em cidade interior tem isso, velho. O cara pergunta assim, você é filho de quem? Entendeu? A gente é Você do é filho de interior quem? também sabe bem como é. Aí eu falava, cara, minha avó foi vereadora, foi a Maria Romualda. Ah, aí já abria meio que as portas, né? Pô, eu quero fazer isso pra minha filha, né, cara? Se Deus quiser, quando ela ficar mais velha, ela vai. Você é filho de quem? Ela fala assim, do Bruno Andrade, né? Eu tenho que tomar cuidado pra não fazer cagada e ajudar ela, né? E ajudar Sara, ela. né? Recém-chegada Sara, né? Legal. Isso aí, a Bíblia já fala sobre isso, você sabe, Salomão? Um bom nome vale mais do que todo prata, todo ouro, né? Então eu tive agradecer minha avó, né? Se ela vê esse podcast, obrigado, Legal, vó. legal. Me ajudou demais. E não só minha avó, mas meu pai e a mãe. Mas assim, a minha avó, por ter sido vereadora, acabou se destacando mais, né? Uhum. E aí, eu entendi o seguinte: os primeiros contratos que eu tive foi indicação. Então, um me indicou outro. Só que aí eu descobri que tinha os eventos do Sebrae, mano. Foi aí que eu dei a virada de chave, né? Os eventos do Sebrae, eu nem. Se tivesse um mentor na minha época pra me explicar, eu teria entendido mais rápido. Mas pensa o seguinte: esses contratos com empresários, às vezes você vai pensar logo em tráfego pago. Vou comprar tráfego pago para esses caras virem. Não funcionava. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que estar onde que esse cara tava. Eu sou bom de relacionamento, sou bom de conversar com as pessoas, tenho uma boa imagem, uma boa mensagem. Então, cara, se eu estiver no lugar, eu vou fechar. E eu descobri que o lugar que esses caras iam era nos eventos do Sebrae. Eu falei, então, meu irmão, eu vou em todos os eventos que tiver do Sebrae. Não quero saber. Virei parceiro dos caras. Por ser novo, empreendedor, isso tem uma vantagem, né? Do cara falar, não, vamos abraçar esse cara aqui. Então, eles me abraçaram muito. E aí, eu vou para um evento do Sebrae, chamado Bootcamp, nome desse evento. E nesse evento, cara, eu fecho literalmente uns 7 contratos, véio, nesse evento. O que eu fiz? Eu cheguei, só que eu já tinha uma certa noção, porque, por exemplo, suado, atrasado, camisa relaxada não dá. Uhum. Então eu fui lá na alfaiataria, que era o que eu conseguia, mandei fazer. Eu não tinha camisa no meu guarda-roupa cara, mas o que eu fiz? As minhas camisas de alfaiataria que eu mandei fazer eram as que tinham a marca da minha empresa. Entendeu? Sim. Então eu fui na alfaiataria e falei assim, cara, lá da cidade, o nome dele era Jess. Ah, é Jess, né? Gente boa demais. Falei, cara, faz pra mim aí umas 3 camisas social aí sob medida, aquela camisa top, e nós vamos mandar bordar a marca da empresa. Aí eu fui lá, fiz as camisas social, mandei bordar, camisa sob medida, no corpo, alinhada, pô,
top. Comprei uma calcinha, uma calça massa, um sapato ali bom, ortopédico, que eu só andava na rua o tempo todo, tinha que ser ortopédico. Mas era... Comprei um sapato, aí eu tinha a Tilibin tinha fechado comigo como cliente, aí eu falei, cara, vou pegar um relógio aí, um óculos, aí peguei um relógio, um óculos, pá. Meu irmão, mandei fazer uma marca, que eu paguei lá o que eu podia pagar na época, fiz uma pastinha com verniz localizado Fosca, papel timbrado, conchê nos contratos. Meu irmão, quem me via, velho? O cara, quando eu fui abrir a conta de MEI, lá no Cicobi, Banco da Cidade, o cara perguntou se era franquia, mano. Porque eu cheguei com a pasta e com os dados, tudo impresso Tudo bem, padronizado. no papel conchê que não amassa. Aí o cara, isso aí é uma franquia? Eu falei, não, é minha empresa mesmo, cara. Acabei de abrir, não faturava nem 5 mil por mês, mas já parecia uma franquia. Sim. Percepção de valor. Sim. Entendeu? Então, eu já tinha um reloginho, um óculos, uma camisa social sob medida, pá, chegando nos eventos do Sebrae, cara, os caras não sabiam meu tamanho, eles não sabiam se eu tava começando. Se eles olhassem pra mim, eles iam falar, mano, esse cara é muito estruturado, talvez mais do que eu, entendeu? Porque eu nem tenho isso que ele tem, Sim. entendeu? E aí, o que eu comecei a fazer? Aí eu fechava contrato, aí comecei a fechar contrato, porque eu comecei a passar dos eventos, conhecer os empresários, aí quando eu ia fechar o contrato, eu levava a pasta com o contrato, fazia uma caneca, dava de presente pro cara, tirava uma foto, postava, os caras falavam, velho, esse moleque tá voando, entendeu? Já comecei a ganhar aí tem o tal do cliente estrela, né? O que é o cliente estrela? É o cara que o cliente estrela é aquele cara que você fecha o contrato com ele, e quando você fecha, tudo muda à sua volta, porque você vira o cara que fez o contrato do cliente. Exemplo, tem uma diferença grande entre você ser um arquiteto ou você ser um arquiteto do Roberto Justus. Vai mudar, entendeu? A percepção. Então, quando você tem um cliente estrela, você eleva a percepção de valor do seu nome. E isso funciona para qualquer tipo de cidade. Pode ser para um país, aí você vai ter que ter um cara nacionalmente conhecido, pode ser para o mundo, tem que ser mundialmente conhecido, ou pode ser para uma cidade. Então, na minha cidade tinha um restaurante lá que era muito famoso, que todo mundo da cidade mais top comia nesse restaurante. Quando eu fechei o contato com esse restaurante, eu tive o quê? O cliente estrela. Então, eu falava, eu atendo tal lugar. Sim. Pô, se aquele restaurante fechou com você, que é o mais top... O cara fala, pô, vou fechar também. Então, vou fechar também. Entendeu? Você levou a referência da... E aí, com o tempo, cara, eu tinha os principais clientes aí da cidade, de pequenos e médios negócios, eu atendia, e aí eu fiz o meu nome. Aí aconteceu um negócio, né, que, por exemplo, eu cobrava R$450 na cidade, aí eu entro no meu primeiro grupo de mastermind. Eu junto o dinheiro, eu entro num treinamento, que era um treinamento online, de R$5.000, pago o treinamento, como o treinamento. Foi a primeira vez que eu vi alguém falando pra mim que eu ia ficar rico, porque eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tipo, 8 horas, 9 horas, e ficava até meia-noite estudando, mano, esse treinamento. E trabalhava no dia, estudava de novo, que era treinamento sobre funil de venda online, campanha de venda online. Porque o que eu fazia era social media. Sim. Só que social media valia R$450. Campanha de venda online era outra parada. Enquanto eu prometia like para o empresário com social media, na campanha eu ia prometer venda. Então, eu ia poder mudar totalmente meu discurso. Sim. E o quê? Percepção de valor daquilo que eu fazia. E aí eu comi esse treinamento e aí teve um encontro presencial para ir. Antes do encontro presencial, eu tomo a decisão de fazer um workshop na minha cidade. E até então eu só prestava serviço. Só que eu já palestrava bem, eu já falava bem, né? E aí eu tomo a decisão de fazer um workshop. Só um adentro nisso daí, que é uma coisa que aconteceu comigo também, que me ajudou muito. Quando eu fui pro Sebrae e eu fechei aqueles 7 clientes lá dentro, eles me pegou como estudo de caso. Eles me colocaram na revista do Sebrae, de Minas Gerais inteiro, como um estudo de caso. Entendeu? Aí eu saí na revista. Então, quando eu saí na revista, Percepção. Aumentou. Percepção aumentou mais ainda. Então, assim, meu nome já estava cotado. E eu falei, eu vou fazer um evento. Aí eu consegui, num evento, na cidade, com 19 anos. Tava até vendo os vídeos de anúncio esses dias aí, de eu anunciando esse evento, na época, tipo, 2017, 16, 17. Eu fiz um evento e consegui colocar 50 empresários nesse evento, mano. Nossa. Pra aprender comigo, entendeu? Com 19 anos. Aí lá eu fiz um pitch e consegui converter uns 9. Desses 9 eu peguei o dinheiro que entrei no Mastermind. De 50 converteu 9. E aí, quando eu entro no Mastermind, eu lembro que, tipo assim, o dinheiro não deu pra pagar tudo, né? Então eu paguei uma parte do Mastermind
E a outra parte do Mastermind, eu tive que abrir mão de um carro que eu ia comprar. Era um i30, que era o carro mais top que tinha lá pra Paracatu na época, assim, carro mais né, de entrada, assim, um i30. E aí eu tinha feito um consórcio, tinha sido contemplado, cara. Falei pro cara, ó, devolve essa carta aí, não vou pegar esse carro, não. Então eu deixo de comprar o carro pra pagar o Mastermind completo. Só que o que acontece comigo? Aí vem uma visão sobre o aprendizado. Muito cara que quer começar a ter percepção de valor, o que ele faz? Ele ganha um dinheiro, ele compra um carro. Porque ele fala, cara, eu vou comprar um carro, né? E aí eu vou começar a parecer que tô melhor na fita, né? Eu não fiz isso. Eu continuei andando de moto, pegando chuva com a minha esposa, nem aí. Só que o que aconteceu comigo? Eu viajava a cada 2 meses, eu tava em São Paulo, participando dos Mastermind. Então, eu comecei a postar foto de avião, foto lendo livro no avião, foto no aeroporto, foto nos eventos, foto com gente relevante, foto em mesa com tanto de empresário. Como é que ficou a percepção pros caras de Paracatu? Meu irmão, esse cara... Sim. Esquece, esse cara... Então, tipo assim, eu não ficava mostrando que eu tava andando de moto, entendeu? E ninguém precisava saber. Mas o que eles viam na rede social era que eu tava participando dos eventos em São Paulo, com um cara influente, sentado nas mesas de difícil acesso, entendeu? E interior é o seguinte, se você quiser ser mais valorizado, você tem que sair do interior e ir pra capital. Se você mora, por exemplo, numa cidade de 100 mil habitantes e você vai pra capital e participa de um evento, por exemplo, na capital, quando você volta pro interior, você é mais valorizado. Ah, mas e quem mora na capital? Vai pra fora do Brasil. Se você mora na capital, vai pra fora do Brasil, quando você volta, você tá mais valorizado. Entendeu? Então, sempre quando você tá um passo além do que as pessoas que estão ali estão, elas vão te valorizar mais. Então, quando eu morava em Paracatu e só fechava contrato lá, era uma coisa. Quando eu comecei a fechar contrato em São Paulo e transitar em São Paulo, o que aconteceu com Paracatu? A minha percepção foi lá em cima. E aí eu consegui sair de um contrato de X para 3X, morando naquela cidade. Só por isso. Só porque eu comecei a pisar em São Paulo. Entendeu? Então você, em Paracatu, você já fechava contratos aqui em São Paulo? Fechava. Cara, tem uma história legal sobre isso, né? Porque eu comecei a crescer muito. E aí eu lembro que, pra você ter uma noção, eu comecei a crescer muito e as coisas começaram a acontecer muito rápido na minha vida. Com 20 anos de idade, foi assim, ó, em 2 anos eu mudei tudo. Do cara que não tinha dinheiro pra pagar o aluguel lá da Alessandra, e nós casamos. Entendeu? Com 20 anos eu morava numa casa em Paracatu que meu quarto tinha 90 metros quadrados. Meu quarto. Casa tinha piscina, casa era linda, condomínio. 20 anos, mano. Entendeu? Foi muito, muito cedo essas coisas pra mim, entendeu? Eu já tinha uma equipe top, só que eu dei um salto aqui na história, né? Eu aprendo a fazer funil de vendas online, campanha de venda online, e aí eu paro de oferecer social media e começo a oferecer funil. Aí eu começo a cobrar 5 mil reais por contrato. Entendeu? Lá ainda para os empresários de lá. Em Paracatu eu consegui isso, cobrar 5 mil no contrato que eu entregava em 3 meses. Tipo 1.500, 1.800 por mês. Paracatu é uma cidade de quantos 100 mil habitantes. 100 habitantes. O Bruno, uma coisa que tá me chamando a atenção aqui, como que eram as tuas referências para tudo isso? Você foi galgando ali dos 16 até aos 20, mudou muito. Sim. Dá para perceber que você tem o tino para o negócio e tudo mais, mas onde também você buscava essa referência? Até para saber do Mastermind, para saber de como fazer o funil de vendas, porque assim, o que te despertava para isso, entendeu? Total. Cara, na verdade, assim, foi importante ter tido mentor, entendeu? Esse cara foi o Natanael Oliveira, ele foi o meu mentor, né? Hoje a gente tem uma relação maravilhosa de amizade e tudo, mas pensa que quando ele topou ser meu mentor, eu tinha 18 anos de idade, né? E ele já tava com seus 30 anos de idade voando aqui em São Paulo. Então, cara, eu olhei pra ele, velho. Cara, eu olhei pra ele e falei assim, o que esse cara for fazer, eu vou fazer. Eu lembro que eu comprei um negócio do Paulo Vieira, que era um curso lá que falava de foco, e aí ele tinha um negócio que falava assim, ó, ser, fazer e ter. Entendeu? Aí você tinha que colocar uma pessoa que, pensa assim, modelagem. Tu pega uma pessoa que tu quer, que você quer chegar lá, aí você faz a pergunta. Por exemplo, o que o Natanael era, fazia e tinha. Aí eu escrevi, por exemplo, assim, uma coisa que ele fazia, ele corria. Aí eu coloquei embaixo, então eu vou correr. Ele lê, então eu vou ler. Ele não sei o quê, então eu vou fazer. Cara, exatamente igual. Até o cabelo, se deixava, eu cortava igual. Entendeu?
Por quê? Porque o cara era meu espelho, mano. Era meu mentor ali que eu tinha que seguir. Ah, mas isso aí é perder identidade. Que identidade, mano? É você olhar pra um cara e falar assim, cara, esse cara come o quê? Ele come arroz, feijão e ervilha. Eu vou comer. Uhum. Não tem problema. Porque eu queria ter o resultado que ele tinha, entendeu? Sim. E eu aceito. Eu tenho muitos mentorados hoje. E eu falo, cara, se você me escutar, se você só me escutar, vai dar certo. Mas se você quiser ficar discutindo comigo, meu irmão, vai dar errado. Entendeu? Então ele falava pra mim assim, Bruno, tu tem que fazer isso. Eu calava a boca e fazia. Bruno, eu só fazia, porque eu queria ter o resultado, cara. E ele era meu mentor, ele sabia mais que eu. Tanto que, se eu quisesse enxergar com o meu olhar, eu nem conseguia ver. Eu tinha que pegar a visão dele emprestada pra mim e falar, cara, enxerga pra mim. Às vezes eu falo pro mentorado assim, cara, você tá cobrando pouco, pelo amor de Deus, tem que triplicar o preço. Ah, mas eu não consigo ver que alguém vai pagar. Só faz, cara. Eu tô te falando, vai na próxima reunião e cobra. Porque eu tô enxergando, entendeu? Pelo cara. Então, assim, a visão foi essa. E aí eu tive esse mentor que foi maravilhoso pra mim, que foi incrível. E a ambiência mudou tudo, porque, cara, em Paracatu eu não tinha ambiência pra... Agora, quando eu cheguei em São Paulo e começava a vir pros Mastermind que ele tava, cara, aí, meu irmão, eu olhava... Cara, tanto que eu lembro disso, velho, que chegou uma época, né, que chegou a hora de eu mudar de Paracatu, né, mas eu demorei a mudar, velho, porque, por exemplo, eu tinha uma equipe com 12 pessoas já, na época eu fazia lançamento, porque aí eu migrei de campanha de venda online pra fazer lançamento, que foi onde que a gente ganhou mais dinheiro mesmo. Sim. Que aí eu comecei a acertar lançamento de 7 dígitos, 1 milhão no lançamento, de infoproduto mesmo, né? Eu fiquei uns 4 anos da minha vida focado nisso, só fazer lançamento de infoproduto. E eu saí de social media para funil de venda, de empresário local, para lançamento. E aí lançamento já era de gente grande, entendeu? Então eu atendia celebridades, por exemplo, do mundo digital, fazia lançamentos, e morava em Paracatu. Ainda em Paracatu. Então eu vinha para São Paulo 2 vezes no mês, estava o tempo todo aqui e morava em Paracatu. Porque minha operação tava toda lá. Tinha 12 pessoas trabalhando lá na casa. Nossa, todo mundo lá junto. Eu E eu achava falei, que sua equipe já era aqui. não, tudo lá, mano. Todo mundo lá. Os melhores da cidade trabalhavam comigo. Os melhores. A gente fez uma seleção, assim. O sonho de todo mundo era trabalhar na Wins na época. Porque a gente morava numa casa. A casa tinha piscina. Os caras viam que 2 horas da tarde, os caras do nada, na piscina. Daqui a pouco, os caras jogando altinha. Cara, os caras falavam assim, velho, eu quero trabalhar. Aí, mano, é tipo... A cidade é conhecida por ter muitas mineradoras de ouro, esses negócios, entendeu? Então os trabalhos lá é mais... Aí do nada vem uns caras com altinha, entendeu? Piscininha no meio do expediente, velho. Que é isso? Ganhando bem, andando só arrumado, que eu deixava os caras tudo na beca. Trajado. Era a Google da cidade, entendeu? Era a Google da cidade. Aí chegou a hora que a gente mudou pra Floripa, né? Eu não vim pra São Paulo, não veio pra São Paulo ainda, foram pra Floripa. Fui pra Floripa, porque primeiro que mineiro tem sonho de morar na praia, velho, entendeu? E tem que realizar esse sonho aí, entende? Aí eu fui em Floripa, a primeira vez que a minha esposa conheceu o mar foi em Floripa. Então eu levei ela num encontro desses mastermind que eu participava e ela conheceu o Jurerê, ficou apaixonado, eu também, porque eu só tinha visto uma em Vitória, assim, lá no Espírito Santo ali. E aí, cara, quando ela viu, eu falei, amor, nós vamos morar aqui. Eu falei, nós vamos morar aqui, cara. Primeira vez, chegando no mar assim, eu falei, cara, eu não quero saber, eu vou morar em Floripa. E aí, a gente, com esse sonho entubado, tudo caminhando pra gente vir pra São Paulo, mas a gente quis realizar o sonho. Sim. Aí eu falei, cara, vamos morar em Floripa. Teve um amigo meu lá, que era, na época, o Alan Nicolas, que ele falou, não, vem morar aqui. Eu falei, cara, vamos morar aí, pronto, acabou, e mudei pra lá. Então, realizei esse sonho aí, foi muito bom, entendeu? Vocês foram, a equipe ficou em Paracatu. Eu levei os 3. Levou 3. Levei 3, o resto ficou. E aí, quanto tempo em Floripa pra não, 1 ano, foi 1 ano. Mas foi 1 ano, assim, de loucura, bicho. A gente viveu muita coisa nesse 1 ano, velho. Não, eu tenho muito aprendizado desse tempo de Floripa, assim, foi muito bom. Floripa é muito forte, né? A galera do digital, tem bastante gente que mora lá, né? E tem um problema com isso aí, velho, porque eu levei um tanto de gente pra morar lá, velho. Ele já vai casando. E aí eu levei um tanto de gente pra morar lá, inclusive um amigo meu, o Rafa Medeiros, ele largou tudo, morava lá no Paraná, eu acho, foi morar em Floripa, ele tinha 1 mês que tinha mudado, por causa que eu falei que ele ia mudar, pra gente ficar mais junto. Eu fui e mudei pra Sorocaba, velho. Levei um tanto de gente, eu defendia. Não, esse negócio de São Paulo o quê, mano? Você tem que morar em Floripa, depois paguei a língua, ficou ruim. Aí veio. Muito bom. E aí veio pra São Paulo depois de 1 ano, é isso. Fui pra Sorocaba. Ô Bruno, e até esse momento, pô, e aí as coisas, pelo que a gente já começaram a evoluir pra caramba. Tem algum ponto até aí que dessa tua história toda, porque assim, acho que vindo para São Paulo, nós já vamos entrar
em um tema já muito mais É. do técnico, do teu profissional e das dicas e dessa linha toda. Mas até aí, tem alguma coisa da tua história que, que você até então não compartilhou, que você acha interessante compartilhar com quem tá ouvindo? Até esse momento, assim, que você, pô, você já participou de muita coisa, de muitas mastermind, de Aham. muitas palestras, de podcasts. Mas o que hoje, na tua percepção, você olha e fala, cara, pô, isso aqui aconteceu, eu nunca comentei. Tem algum Boa, detalhe, boa, assim, boa. especial? Cara, sim, nessa época de Floripa, foi uma época que eu vislumbrei muito com resultado. Eu comecei a ter muito resultado, cara, assim. Muito que eu falo é comparado com o que eu vivia antes lá em Paracatu, sabe? Uhum. Então, eu lembro que eu fui morar primeiro num apartamento com vista pro mar, em Floripa, depois fui morar numa casa que tinha campo de futebol, pra você ter uma noção, dentro de Floripa, a casa tinha campo, era gigante o campo, né, dava pra jogar, porque campo costuma ser pequeno de casa, né, mas era um campo Uhum. muito grande, porque era uma casa que tinha uns 1.500 metros de terreno e, tipo, 1.000 metros era só o campo, então era um sonho, né, velho, imagina, na Pô, pandemia eu total. morava numa casa que tinha campo de futebol, pô, Sim. entendeu? Na pandemia minha casa era encostada no mar, eu descia assim, tava no mar, então... Que legal. Era, tanto que dava até raiva ver meus stories, porque o povo tudo preso e eu podia, porque tava morando no mar mesmo, não Sim. tinha problema aí, né? Então, assim, eu conquistei muita coisa de sonho, assim, material nessa época e tudo mais, mas eu dei uma perdida um pouco nessa época, sabe? Porque o resultado vindo e tudo mais, e eu não tinha tanta maturidade para poder lidar com aquilo. Então, foi uma época que a gente acabou indo para alguns excessos, eu acho. Acho não, tenho certeza, né? Foi para alguns excessos e não tinha a igreja, não tinha nenhum mentor espiritual, não tinha nada, velho. A gente tava só vivendo essa vida, entendeu? E essa vida aí, irmão, ela não acaba. Tipo, é a vida de você falar assim, ah, vamos lá agora, o que que é? Não, agora essa casa aqui, campo de futebol, não presta mais não, vamos pra uma casa maior. Aí, tipo, foi pra na época, cara, fui pra um aluguel na época em Floripa, porque o condomínio da minha casa custava R$ 7.000, cara. O Nossa. condomínio. Tem noção disso? Entendeu? E tinha náutica, marinha, não sei o quê. R$ 7.000 o condomínio. E, cara, eu morando numa casa, sei lá, comprei um tanto de imóvel assinado pra poder fazer jus à casa e não sei o quê, e vivendo aquela vida. E, meu irmão, não tava bom não, mano, entendeu? Uhum. Não tava porque, na verdade, velho, isso não adianta, entendeu? Eu tava sem igreja, tava sem discipulado, sem pessoas... Não, tava tudo errado. Mas tinha isso, entendeu? Tinha o luxo. Uhum. Hoje eu moro numa casa muito boa, mas, cara, eu sei que o que me sustenta não é a casa, entendeu? Eu já morei, por exemplo, num apartamento simples aqui, com a vida na igreja, tá feliz da vida, mano. Uhum. Então, essa época de Floripa, o que eu percebo, assim, que foi um tempo de excessos. E me deu aprendizados, entendeu? Sim. Sobre isso. Porque eu falo muito com as pessoas assim, cara, se você não tá preparado pra receber a riqueza, ela vai te arregaçar, velho. Hum. Entendeu? Se Sim. você não estiver preparado, entendeu? Hoje minha cabeça é outra. Hoje cara, eu tenho minha filha, tô estruturado, minha vida é sólida, entendeu? Uhum. Não tem como eu cair, é muito difícil. Tem como eu cair, mas é muito mais difícil, entendeu? Sim. Naquela época, quem olhava de fora falava, caraca, mano, esse moleque virou um príncipe, entendeu? Tá morando numa Uhum. casa dessa aí de 1.000 metros quadrados, olha a vida que o cara vive, parecia, mas era frágil, entendeu? Não tinha nada sólido, entendeu? Qualquer evento, Tinha base. não tinha base. Sim. O Brunão, pegando esse gancho, em que momento, em que dia você percebeu isso? Que hoje está comentando sobre, mas ali naquele dia a dia, em que momento você se tocou Não, sobre isso e como que foi essa eu mudança tive pessoas que essa me deram virada? toque, cara. A gente falou assim, ô Bruno, pelo amor de Deus, velho, por que você tá... Eu lembro que tinha um amigo meu... Gra... Grava essa aí, cara. Essa aqui eu acho que eu vou postar no Instagram, cara. Vou ter que postar. Eu fui lá, aluguei a casa cara, 1.500 metros quadrados de casa, coloquei móveis assinados, fiz uma história, não sei o quê. Cara, fiz tudo que tinha pra fazer pra parecer, tipo assim, meu irmão, eu tô milionário, entendeu? Não é basta ser milionário, você tem que parecer, né? Então eu queria parecer do nível mais alto que eu podia. Aí chegou um amigo meu, muito rico, mas muito rico. O nome dele é Elton Chires, cara. Eu sou padrinho da filha dele. Legal. E ele chegou lá em casa, e ele, assim, um rico há 20 anos, 10, 15 anos rico. Então, que não é igual eu que tava começando a ganhar dinheiro na vida, entendeu? E aí, ele chega em mim e fala assim, ó,
eu tinha certeza que você era pobre, mas hoje eu tive absoluta certeza que você é de verdade. Aí eu falei assim, cara, como assim, cara? Tô cara vendo a casa. Ele dentro da casa, cara, casa linda. Ele, o que você tá fazendo aqui nessa casa, cara? Pelo amor de Deus, você tinha que estar num apartamento arrumadinho, todo lindo, nessa fase da vida. Você tá aí com 22 anos de idade, com a sua esposa, não tem filho. O que você tá fazendo aqui, cara? Olha o tamanho dessa casa. Meu Deus do céu. E aí, tipo, eu falei, cara, tá tudo errado. Na verdade, eu não entendia isso, né? Mas quando você, tipo, tá numa idade nova e você quer começar a ostentar, você chama a atenção só de quem é meio cabecinha de bagre, entendeu? Sim. Porque os caras que têm a cabeça muito fera, os caras que estão com a cabeça no lugar, eles vão olhar e falar assim, cara, não tá na hora de fazer isso, calma, Uhum. guarda dinheiro, pelo amor de Deus, faz um Uhum. patrimônio, estrutura a vida. Sim. Então era isso que ele queria me falar, entendeu? Sim. Pra que você tá gastando dinheiro com a casa desse tamanho, você não precisa, você nem filho tem, entendeu? Então dá uma segurada. Aham. E ele também sabia que, tipo assim, eu não tava no momento de ter essa escolha, entendeu? Porque, tipo, Uhum. se você é muito, muito, muito rico, tem muito patrimônio, você pode estar solteiro e morar na casa de 1.000 metros, não tem nada a Sim. ver. Mas não era a minha fase, entendeu? Eu tava começando a estruturar a minha vida e já tava entrando numa casa que o condomínio era 7 mil reais, entendeu? Aham. E aí, tipo, em vez de parecer bonito pra ele falou, cara, tu tá viajando. Entendeu? E aí, muita gente me deu conselho. Falou assim, cara, você não precisa disso, ninguém tá aqui por causa disso, as pessoas gostam de você, não é por causa da casa que você tem, é por causa da habilidade que você tem de ajudar elas a transformar o que elas precisam nos negócios dela. Você não... A atração sua não é por isso, cara, é por quem você é, relaxa. Né? Lógico, também não ia morar numa casa que era aos pedaços, mas não precisava daquilo, entendeu? Sim. Então, esse aprendizado que eu tive aí foi muito importante. Porque ele tá contando toda essa história, ele tá com 22 anos. 22, né? É muita coisa acontecendo, né? Foi acelerado o negócio aí. E o Elton eu conheço ele Tu conhece também. o Elton, Conheço, né? ele é de Campo Foi Grande. ele, é. velho, ele que me apresentou a New Old na época lá. É. Cara, ele que falou isso pra mim, e você sabe que o Elton, ele fala pouco, né? Ele é assim, no cantinho dele, pá. Oriental, né? É, Então é comedido, fala Sucinto. pouco, mas quando fala... então, eu achava que você era pobre, hoje tenho a certeza que você é. Aí na tua cabeça fala, uai, achei que tava no caminho certo, mas pelo jeito então não. Muito bom, né? Não, é que tinha um trem errado lá também, que tava quebrando tudo, né? Eu morando na casa lá botei só de sofá lá, 4 sofás, né? Que essas casas de muito rico assim tem 4 sofás, né? 4 sofás, não sei o quê. Aí ele olhou pra 2 coisas, pra geladeira e pro filtro. Que a geladeira era do apartamento. Então, o lugar da geladeira era desse tamanho aqui, né? Aí eu botei uma geladeira que cabia só a metade. Aí ele falou, olha essa geladeira, velho, o que você tá fazendo aqui? Pelo amor de Deus, velho. E o filtro também era fio de galão ainda, esse fio de galão. Eu falei, velho, para de passar vergonha, cara. Era tipo uma Ferrari de calota. Nossa, cara, não, é que nem os caras, velho, que quer usar Rolex. Fala, velho, não tá na hora de usar Rolex, não. Cara, tira esse Rolex daí, tá feio, velho, pelo amor de Deus, velho. Como que seu Rolex é mais caro que seu carro? Não faz sentido, velho. Você é bobo. Entendeu? As coisas têm que Tá ornar. invertendo a ordem, né? O Das cara tá coisas, com o né? rolecão no pulso e o resto da roupa não tá condizendo com o Rolex. Não, dele, e às né? vezes aí eu tenho que dar o toque, né? Porque às vezes é um cara mais próximo de mim e eu falo, velho, tá feio, mano. Para de fazer isso. Entendeu? Vai, porque a vida tem que condizer. O que ele tava querendo dizer pra mim? Ele falou assim, ó, quanto você tem guardado? Aí eu falei, assim, eu que tenho N vezes mais, não tenho coragem de morar nessa casa. Por que você tá aqui? Exatamente. Entendeu? Então acho que não tem problema você conquistar as coisas, cara, mas é aquela história, né? Com solidez. Por exemplo, um relógio hoje eu acredito que tinha que ser 5% do patrimônio de alguém, entendeu? Sim, Então, você quer ter um relógio de 50 mil, você tem que ter R$1 milhão na conta. sim. Porque aí, ou 1 milhão de patrimônio, pelo menos, né? Pode ser Uhum. carro e tudo mais, mas 1 milhão de patrimônio, pra poder, pelo menos, tá condizente, entendeu? Tá condizente. Sim. Senão, cara, aí seu patrimônio inteiro tá num relógio, cara, tu é bobo, É. entendeu? Ainda que Sim. pode ser roubado a qualquer momento. Exato. Né? Você tem um relógio X, mas não consegue ficar uma diária no hotel Y. Então qual Isso, a coerência nisso, né? Isso. Totalmente. Então tem que estar condizente, né? O Elton fala uma coisa, eu não lembro exatamente a proporção, mas ele fala que a conta que ele faz se ele tem dinheiro na conta 6 vezes mais do produto que ele quer, aí ele julga que ele pode comprar. Senão ele não compra. Já vi ele falando também, se eu posso comprar 2, eu compro 1. Se eu não posso comprar 2, eu não compro. Entendeu? Então, quer isso. comprar uma Porsche, posso comprar 2?
Então não compro, Senão entendeu? não. Essa é legal também. Ele é bom nessa parte financeira, ele tem bastante. Nessa lógica. Acho que vamos pôr na nossa lista de convidados. É Elton, né? Elton Oshiro. Elton Cheiro, Bom. Pô, falou, tem bons exemplos dele aqui. Wilson, quer direcionar alguma pro Brunão? Porque aqui eu já vou agora pra... Vamos, acho que podemos partir para Podemos? a parte mais... Tu falou de Campo Grande, né? Eu Aham. fui em Campo Grande, na época, pra atender o Elton, né? Aham. Antes, porque ele foi lá em casa, porque ele era meu cliente, entendeu? Ah, tá. Então, ele sabia toda a minha jornada. Quando eu fui lá Aham. pra ser atendido por ele, eu cheguei em Campo Grande, cidade maravilhosa, né? E eu nunca tinha entrado numa BMW na minha vida, velho. Você tem noção? Eu tava em Paracatu, mano. Meu primeiro Sim. cliente Elton falou, Sim, sim. entendeu? E eu lembro que eu entrei, eu fiquei bem bobo, assim, olhando e tudo mais, e ele... O que aconteceu? O Elton... Ah, você falou de ambiência, né? Uma coisa que ele fez comigo naquela época. Eu perguntei assim, qual hotel que eu posso ficar? Cara, tava começando a minha vida. Uhum. Tava começando tudo. Aí ele, fica nesse hotel aqui. A diária do hotel dava 1/3 do aluguel que eu pagava. Entendeu? Eu nunca tinha entrado numa banheira na minha vida. Sim. Morava no interior, entendeu? Aham. Só que uma coisa é a verdade. Sabe por que o Elton, ele... Eu sou padrinho da filha dele hoje, mano. Padrinho da filha dele. Entendeu? Legal. Por que eu conquistei esse lugar? Por causa da verdade, Uhum. né? Então eu nunca menti pra ele. Eu falei, cara, eu moro em... Ele perguntou pra mim, onde você mora? Paracatu. Como é que é a sua vida? É essa. Qual que é a tua realidade? É essa. Eu não Uhum. precisei mentir, Sim. entendeu? E na hora que ele percebeu que eu tava me perdendo nessa história da casa ali, ele falou, cara, você não precisa disso, cara. Tu Uhum. tá viajando, entendeu? Sim. E várias pessoas, eu tenho vários clientes que são clientes que faturam 1 bilhão. Uma dessas clientes que eu tenho, que a gente atendeu ela ajudando a montar a parte educacional dela, é a doutora Carla Sarni. Sim. E a Carla, ela é uma pessoa que já chegou a faturar, né, bilhão, contando todo o faturamento que ela já somou nas empresas dela. Ela tem a Sorridentes, que é incrível, né? Uhum. Tem centenas de clínicas odontológicas pelo Brasil. E eu lembro que a Carla, ela foi muito importante na minha história, porque ela me deu um toque que, de novo, eu precisava ouvir em um momento específico. Eu tava em um mastermind e alguém falou de comprar uma coisa, eu falei, eu vou comprar. E ela ouviu eu falando isso. E aí, passou uns 2 dias depois, ela me ligou. Isso, ela já era cliente nossa e tinha assinado um contrato na época de R$200 mil. Ela me ligou 2 dias depois e falou pra mim assim, tô te ligando pra falar que você tá gastando dinheiro demais à toa. E não é pra você fazer isso. Você tá começando... Na verdade, eu tava ganhando dinheiro há um tempo, né? Mas você tá começando a sua vida agora e você ainda não construiu um patrimônio... Não tinha construído, pô. Com 25 anos de idade, você não construiu um patrimônio. Então, assim, você tem que construir patrimônio agora. Não é hora de você gastar dinheiro dessa forma. Guarda o dinheiro, porque você não sabe o dia de amanhã e é importante pra você ter essa cabeça. Aí eu falei, pô, Carla, você me ligou só pra isso? É, te liguei pra isso porque eu importo com você. Então, eu tô falando de uma cliente que tem um faturamento somado bilionário, Forbes, que me ligou depois de ter pagado 200 mil no contrato pra me dar um conceito pra eu não gastar dinheiro. Aonde que eu cheguei à visão? Se você é um cara ostentador, você só vai atrair gente boba. Uhum. Porque as pessoas que são realmente prudentes, cabeça, elas não gostam disso. Elas têm pensamento crítico. E elas não vão gostar de te ver dessa forma, entendeu? Então, hoje, meu posicionamento é um posicionamento mais sólido nesse sentido e que não entra ostentação nenhuma, porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou afastar as pessoas que importam e vou só atrair gente que não tem nada a ver pra minha vida. Perfeito. Perfeito. É muito bom. Menos é mais. É, cara. Hoje assim, eu tô aqui, né? E muita gente quer trabalhar comigo, velho. Mano, na hora que chega um cara querendo que eu... Porque eu... Assim, ó, a gente sente de longe, entendeu? Uhum. Que o cara tá querendo aparecer. Ou que tá querendo dar umas carteiradas nada a ver, entendeu? Sim. E o bilionário ou multimilionário que pode pagar um contrato alto pra ti, ele também é um cara crítico. Ele também não é iniciante, entendeu? Uhum. Então, se você acha que vai enganar ele, você não vai. Sim. Você tá enganando você, porque ele vai ver de Uhum. longe que você tá ali só querendo, né, aparecer de alguma certa forma. Então, joga na verdade. O cara chega em mim e fala assim, olha, eu tô começando a minha vida agora, acabei de casar, eu ganho tanto por mês, eu quero crescer. Meu irmão, pega esse cara e fala, meu irmão, você vai andar debaixo do meu braço. Eu vou te levar pra você crescer. Agora, o cara chega, entendeu? Uhum. Querendo mostrar o que não é, eu vou ver, falar, idiota, não vai ter nada comigo.
E é assim que o milionário, é assim que o multimilionário pensa. Sim. Então tem gente que fala, como é que você fecha contrato com esses caras? Você acha que é chegando lá e querer mostrar que eu tenho mais dinheiro que ele? Deixa de ser bobo, pô. Entendeu? Sim, Lógico, eu também não vou chegar lá todo mulambento e não é isso que eu tô sim. falando, mas é chegar falando a verdade, mostrando que eu sou um cara mais prudente, um cara mais cabeça, Uhum. entendeu? Com coerência, né? Com coerência. Por quê? Porque eles vão valorizar isso. Vão valorizar isso. Então, eu dei até esse exemplo. Por exemplo, hoje, né? É muito melhor eu andar de Volvo XC60, que é um carro família, que mostra que é um cara mais sóbrio, que é um cara que tá mais com a cabeça no lugar, do que eu tá acelerando um Porsche aí na rede social, convencível, porque, cara, não vai ajudar em nada isso. Entendeu? Vai falar, é mais um jovem aí emocionado, que tem dinheiro, mas que só quer ficar. Entendeu? Sim. Ah, então você acha que eu não posso ter um Porsche? Lógico que eu posso ter um Porsche, tem nada a ver. Eu tô dando um exemplo Sim. de que essa imagem de moleque demais, essa imagem de que do cara que quer só viver os prazeres da vida, não ajuda em nada pra você. Moça, é porque eu não posso falar aqui, mas ontem a gente teve uma negociação muito boa, que em breve vocês vão saber se der certo, com uma pessoa muito influente, que é cristã, casada, estruturada. E eu tenho certeza que na hora que ela viu meu Instagram, ela falou assim, mano, esse cara é o cara que eu tenho que fazer um negócio mesmo, entendeu? Uhum. Porque não adianta também eu estar no discurso aqui, ó, eu sou um cara sério, sou um cara prudente, se ele entra no meu Instagram, nos meus stories, ele vê o contrário, É. entendeu? Então tudo isso aí é percepção de valor, irmão. Tudo isso aí é percepção. Você pega tudo aprendizado dessa época de Floripa. O maior aprendizado que eu tive foi não ser um cara bobo, de ter que achar que eu tenho que comprar as coisas que eu não posso ter ainda para poder agradar os outros e querer chamar a atenção. Isso aí, velho, isso aí é uma cagada. Porque quando o cara pensa em percepção de valor, ele pensa nisso, velho. Fala assim, ó, percepção de valor. O cara já pensa, então tem que comprar um Rolex, botar um tênis da Gucci. Uhum. Mas não se sustenta, né, Brunão? Isso é muito raso, né? Muito raso. Pode ajudar, mas se for o teu momento, entendeu? Sim. Se não for o teu momento, porque não. rapidamente, no ambiente certo, as pessoas vão perceber que você está dando 10 passos à frente e que aquele não é o momento. Né? Então, não adianta ter o tênis X, a roupa Y, tal, sendo que vai estar incoerente. Não vai estar coerente com aquele momento, com tudo que está vivendo e com tudo que você está oferecendo naquele habitat. Naquele né? habitat, com certeza. Então, Incrível E demais. a pessoa que ele ganha você facilmente, né? Tipo, quem já tá nesse nível, quem já pode Porra. adquirir sim. essa roupa, esse produto, cara, sabe que você, tipo, pô, isso aí tá forçando, cara. Isso aí não tá podendo adquirir, tá querendo só aparecer mesmo. E aí, ao invés um ponto de dúvida, né? dele quebrar a parede, ele constrói um muro, né, no relacionamento que ele quer construir. Total. Essa é a crença. E vocês têm muito isso, cara. Isso é muito legal, entendeu? Eu, por exemplo, vim aqui porque eu vi essa coisa boa. Não te conhecia, né? Conhecia ele Sim. por o jeito que você me atendeu lá, na hora eu falei, vou, mano. Vou. E a Ali até perguntou, falou, porque ela sabe, assim, a gente é muito seletivo com essas coisas, sabe? Uhum. De ir em podcast e tudo mais, porque a gente recebe convite. Sim. Mas eu falei, não, vou, cara, o Will é gente boa, não quero saber, tô indo por ele. Nem sei o que vai ter lá, não, mas chegar lá, descobre. eu falei pro Diego, porque a gente gosta também, a gente tem uma certa dificuldade de convidados, porque a gente é meio seletivo também. Porque a gente fala, cara, a gente quer ter convidados que vão agregar no podcast e tem uma sintonia. Aí eu falei, vou mandar pro Bruno, porque, cara, ele é um cara que a gente tá na nossa dream list. Boa. Aí na hora que aceitou, eu falei, rapaz, ele já aceitou. Muito bom. Muito bom, muito bom. Essa energia, até falando um pouco da amizade minha e do Will, foi muito nisso. Foi por conta dessa energia dele, pô, desse bom senso, do caráter, do que quer pra vida, do relacionamento como um todo. Então, a visão muito bem alinhada e com os propósitos também bem alinhados. Então, a energia não mente, né, cara? Não tem como você ficar fingindo um negócio. Não Sim. dura 5 minutos. Não duram 5 minutos. Então, a gente procura trazer isso também aqui pro Decisões e deixar o ambiente leve, fluido, com uma energia boa, como eu te disse aqui até antes de gravar, para que você se sinta em casa, que conte a tua história de uma maneira legal, que impacte principalmente quem está assistindo, né? Com as histórias, porque, pô, o que o Brunão pensou em tal momento lá?
caramba, o cara tá assim hoje, mas olha, ele começou de tal forma e ele pensou assim, de tal forma ele acertou aqui, ajustou ali, teve mentores. Nós falamos muito de mentor aqui hoje, Uhum. de direção, de guia, de ambiência, de abrir mão. Então teve muita, se a pessoa prestar atenção, teve muitos Sim, ensinamentos aí muito, na tua história. Você foi passando e contando aqui pra com pra certeza. gente, né, Zão? Pô, demais, demais É, mesmo. e E, aí? e temos tempo ainda? Como tá aí? Então, assim, Vamos. sabe aquela curva final? É, Na ponta dos na ponta dos dedos? dedos? Na ponta dos dedos, faltando 5 voltas, Brunão. E assim, o cara tá grudado no vácuo ali, ele tá olhando, você tá olhando no Mano. retrovisor e falta 5 voltas. Mas que tempo Cara, bom. Brunão, eu tenho uma aqui, você Pode ir, quer... pode ir. Brunão, vinculado a essa questão da percepção de valor, você tem 2 direcionamentos hoje para o público autônomo e para a empresa, né? São os mesmos pilares que são tratados, né? Isso é uma primeira pergunta. Vou aproveitar, vou tentar Tá bom. fazer 2 em uma. São os mesmos pilares para o PF e para a PJ? Segundo, qual seria uma dica um pouco mais prática de que a pessoa está ouvindo o episódio agora e que ela consiga aplicar de hoje para amanhã e que tenha um certo resultado? Eu sei que não dá para fazer um milagre, mágica, mas uma dica de hoje para amanhã para ela aplicar e ter já uma outra percepção no negócio dela. Então, PFPJ e uma dica aí de hoje para amanhã para aplicar no negócio. Boa. Vamos lá, para pessoa física, né, que a gente tá falando de médico, dentista, um arquiteto, um mentor, a gente tem que pensar sempre nas 3 siglas que é o nosso método, que é o MMI, que é você ter uma mentalidade de alto valor, que é a mentalidade que vai te fazer cobrar mais caro sem sentir culpa, sem tremer, sem gaguejar, mentalidade de alto valor. Segunda coisa é ter a mensagem clara, é um discurso que quando você começa a falar, as pessoas entendem, desejam e querem comprar de você. E a terceira coisa é uma imagem que seja estratégica, cara. Imagem, eu tô falando das roupas que você veste, os lugares que você frequenta, com quem você anda, uma imagem que traga essa percepção que a gente tá querendo trazer aqui pro paciente ou pro cliente da pessoa. Então, o MMI é o nosso método para pessoa física, certo? É o que eu aplico na minha marca pessoal, Bruno Andrade. É o que o meu sócio Caio aplica na marca pessoal dele, Caio. Agora, a gente tem essa empresa, eu toco eu e minha esposa, né? E a gente tem a outra empresa que é a empresa junto com o Caio, que é a BCC, que essa empresa foi a empresa que fez a marca de suplementação do Neymar. Tem nada a ver com a marca pessoal do Neymar, é a marca de suplementação dele, né? Que acaba trazendo um pouco do que ele é, mas é a marca empresarial, não é a pessoal, certo? Então a gente tem esse braço para fazer marcas empresariais. Aí, assim, essa do Neymar é de suplemento, mas a gente já fez marca para empresa de semijoia, já fez marca para empresas educacionais grandes. Então são vários cases nesse lugar. Aí a gente tem 3 pilares, que é posicionamento único, mensagem clara também e comunidade forte, que é o nosso forte nessa empresa, que é construir comunidade a partir da marca empresarial, entendeu? Então, são 2 métodos diferentes. O Caio ainda tem um negócio que ele chama de fator de ruptura, que é muito legal, que se vocês trazerem daqui ele vai falar, vocês vão adorar, que ele usa nessas marcas empresariais. E a gente foca em ter essas 2 frentes. Na referência máxima, que é onde a gente tem o MMI, hoje eu tenho uma mentoria que chama Ref Club, que é uma mentoria que custa R$60.000, onde eu direciono médicos, dentistas, profissionais liberais que querem cobrar mais alto, tem um cliente que paga mais e dá menos trabalho, e te indica para pessoas semelhantes a eles. Essa mentoria é uma mentoria muito boa, nós temos aí dezenas de profissionais que participam dessa mentoria. Legal. Eu tenho também um Mastermind hoje, que é um Mastermind de vida, que é um Mastermind que eu trabalho às 7 áreas da vida para casais, que daí eu já entro no mental, espiritual, físico, familiar, financeiro, profissional e relacional. São 7 Legal. áreas. Nós temos embaixadores em cada área e a gente é um grupo de vida, né? Chama Eleitos Life, o nome desse grupo. Ah, legal. E aí, esse é um grupo mais de acesso, né? De network, acesso. Uhum. O Ref Club é mais técnico para percepção de valor. E o Eleitos é mais de vida mesmo e acesso a pessoas maravilhosas. Quem tá no Eleitos acaba ganhando o Ref Club, né? Então eles Uhum. ficam nos dois, né? É um Tá. produto diferente. Esse custa 180 mil.
Tem esses 2 produtos. Legal. Beleza? E aí na BCC a gente atende essas marcas empresariais. O ticket nosso médio atualmente está 600 mil. Nós estamos subindo para 1 milhão, porque a gente não atende muita gente. A gente é uma boutique, né? A gente só faz 6 no ano. Então, cada vez mais a gente vai subir o ticket e talvez atender até menos. Entendeu? Subir o ticket e atender menos. Nossa cabeça é essa. E aprofundar a questão do personalizado, da boutique. Isso É. bem, A bem gente no pode detalhe. chegar a cobrar 3 milhões, por exemplo, e fazer 2 no ano, entendeu? Então, a nossa cabeça não é crescer em escala, não é crescer em quanto a gente cobra, entendeu? É que 6 dá pra fazer, daria pra fazer 6 a 1 milhão, por exemplo, no ano, a gente conseguiria fazer. E aí, assim, você fala, mas como é que você escala essa empresa? Ela não escala, não é uma empresa pra escalar, ela só escala no ticket. Posso chegar um dia e te cobrar 10 milhões de reais e fazer um projeto no ano, entendeu? Aí dá, não na quantidade. Só que aí nós temos a Case League, que é uma... Por exemplo, o cara fala assim, não tenho 600 mil pra te pagar. Aí eu falei, você tem 60? Aí o cara fala, tem. Aí ele faz com um mentorado nosso. Então você entendeu? faz esse link, se ele não tá aqui, se ele não vem aqui pra cima, você linka ele com um aluno. Um aluno, mentorado. Olha, Exatamente. legal. Legal, né? Oh, Legal. eu fui anotando aqui, faltou, lotou tudo aqui, ó. Tem que virar a página. Muito bom. Brunão, tem alguma diquinha pra amanhã? Tenho. De hoje pra amanhã? Cara, eu vou falar do MMI, entendeu? Vamos lá. Eu vou deixar essa dica final aqui. Boa. Vamos nessa, vamos preparar. E tem a nossa, depois da dica, tem a nossa pergunta derradeira. A pergunta principal do Decisões. Vamos lá. Depois da dica. Vamos responder ela. Bora. Cara, vamos lá. Vou falar isso aqui para profissionais, tá? Pensa que você é um médico, um dentista, que você é um profissional, que você quer ter um cliente que paga mais, um paciente que paga mais e que dê menos trabalho. Ou pensa que você quer atingir os melhores clientes da tua vida, as pessoas mais incríveis do mundo. Você vai ter que alinhar 3 coisas: a tua mentalidade, tua mensagem, tua imagem. Primeiro, na mentalidade, você vai ter que aumentar seu nível de referência. Se a sua referência é baixa, você não consegue trazer algo excepcional para o cliente. Então, aí a importância de você viajar, consumir marcas boas, estar em ambientes que te mostram o que é bom de verdade. Porque às vezes você tem até uma experiência sobre o que é bom, mas você não vivenciou uma coisa de altíssimo nível, né? Ficar uma vez na vida num hotel de 5 estrelas pra você poder entender o que é experiência, entender o que é um quarto, entender tudo, cara. Isso vai mudar a tua percepção. A mentalidade não vai ser a mesma. Então, por exemplo, eu entrego muita coisa boa hoje, por quê? Porque meu repertório é muito bom. Eu tenho muito repertório. Não só repertório cultural, mas repertório de experiência de marca mesmo, de ter vivido muita coisa, né? Então, eu sei, cara, que isso aqui é uma experiência que funciona e isso aqui é uma experiência que não é tão boa, por depois de ter vivenciado. Então, aumentar repertório, aumentar capital cultural para a mentalidade ser cada vez mais preparada. Depois, é a mensagem clara. Na mensagem clara é onde você vai ter um discurso que quando você começar a conversar com o seu cliente, ele vai logo dizer, irmão, como tu sabe tudo isso que eu quero e como é que você sabe o problema que eu tô vivendo? Aí você vai falar, eu te entendo. Entendeu? E ele vai entender que você entende ele de verdade, você vai ter um plano que vai fazer ele resolver esse problema. Então, quando você comunica de uma maneira que o cara sabe, que você entende o que ele quer, entende o que ele tá passando, tem um plano que ele consegue entender que faz sentido para ele executar para vencer o problema, acabou. Você consegue ganhar o cara. Então, você tem que ter uma mentalidade de alto valor, uma mensagem clara e, no final, uma imagem estratégica. Aí é tomar cuidado, cara. Tomar cuidado com as roupas que veste, com os locais que você frequenta, que você posta, com as pessoas que você anda. Se você quer ter uma imagem estratégica, tudo importa. Com quem você anda, como você veste, os locais que você frequenta, tudo vai dizer sobre você. Então, quando você pensa, por exemplo, no Neymar, a imagem dele não é só as roupas que ele veste. O Neymar é a imagem que ele transmite no todo, sobre quem ele é. Então, o Will tem uma imagem, entendeu? Eu tenho uma imagem. E eu preciso construir essa imagem de maneira estratégica, intencional. Então, tem lugares que eu não posso pisar. Não posso. Mas vai pisar porque um amigo pediu. Eu não vou pisar aí, porque se eu pisar nesse lugar e alguém fazer uma foto ou aparecer a minha imagem associada a esse lugar, eu destruo tudo que eu estou construindo intencionalmente. Lógico, essa construção tem que ser verdadeira. Mas eu tava conversando ontem com um amigo meu que é foi jogador de futebol do Atlético, ganhou Libertadores, e ele falou que teve um momento que uma pessoa convidou ele pra ir pra um bar, né? E era um bar meio doido, assim. E ele falou, cara, não posso pisar aí, porque se eu pisar aí, eu tô colocando em risco
toda a reputação, toda a imagem que eu construí durante décadas. E eu vou prejudicar a vida de várias pessoas que me conhecem e que vão me ver nesse lugar e não vão entender nada. Então, eu não posso arriscar a minha imagem aí. Então, se você lidar com a tua imagem dessa forma, cara, é outra história. Hoje, qualquer coisa que eu posto nos meus stories, qualquer coisa que eu posto no meu feed, qualquer foto, qualquer frase, é pensada intencionalmente para poder proteger a minha imagem. Tem gente que joga a imagem como se fosse nada, cara. Sim. Posta as coisas sem pensar, Sim. fala sem pensar. Não pode ser assim, entendeu? Perfeito. Então é MMI. MMI. Mentalidade, mensagem e imagem. Prestar atenção de hoje para amanhã, já se atentem aí com essas dicas aqui, com esse processo aqui do Brunão. E, Brunão, antes da pergunta derradeira, onde o pessoal te encontra? Qual é o arroba? Bruno Andrade, só isso. Bruno Andrade. Beleza? O Igão vai deixar aí na descrição, nos comentários, tudo certinho. Wilson, posso? Vai pra derradeira. Vamos então. lá? Vamos lá. Brunão, aqui, né, como o nome do podcast diz, decisões decidem destinos. E qual ou quais decisões fizeram o Bruno chegar até aqui hoje? Casar. Se eu não tivesse casado, não teria chegado aqui, velho. Não tem outra resposta pra te dar além dessa aí, não. Entendeu? Casar. Ter assumido a Alessandra rápido. Com 16 anos eu encontro a Alessandra na escola, no primeiro dia de aula. Olho pra ela, falo, vou cuidar dessa menina. Sinto isso. Depois não vejo ela mais, aí passa, sei lá, um mês, meu amigo me apresenta ela, eu falo, era ela. Mas eu tive o sentimento desde a primeira vez que eu vi ela de cuidar dela. Lógico, né, que hoje ela já cuidou de mim em diversos momentos, mas o papel do homem é cuidar da esposa. E eu senti na pele ali, desde aquele primeiro dia, que meu chamado era para poder cuidar dela. Entendeu? Então, eu virei homem rápido e cedo porque eu tive a Alessandra na minha vida. Se eu não tivesse a Alessandra, eu não teria ido atrás do primeiro contrato, porque eu não teria o aluguel dela para poder pagar. Eu não teria tido o foco que eu tive de não me desviar em nenhum momento assim para poder construir a jornada profissional. Então, assim, ela foi o ponto de convergência para tudo ter acontecido na minha vida. E eu te falo, cara, né? Nós não tivemos nessa jornada muitos problemas, mas eu quase perdi tudo isso por não entender que era esse ponto. Sabe, tem gente que às vezes olha para a esposa e fala assim, eu acho que você deveria trabalhar também, ter alguma coisa. E eu falo isso com cuidado, tá? Mas tem muito marido, cara, que não entende que o fato da esposa estar lá e sustentar a casa inteira, ela tá fazendo tudo o que precisa pra você. Você não seria bosta nenhuma, mano. Entendeu? Cara, tem gente que olha pra mim e fala assim, pô, o Bruno é um cara de sucesso e tudo mais. É porque eles não sabem o que a Alessandra faz, velho. Porque se ela não fizesse, eu não conseguia fazer nada. Entendeu? Nada. Lógico, né? Ela também tem um momento de palco dela, porque o Eleitos, por exemplo, ela faz junto comigo. Então é um grupo de casal que a gente lidera junto. Mas na maioria das vezes quem tá no front é eu que venho no podcast, eu que tô no palco, eu que tô palestrando, eu que não sei o quê. Mas, cara, não é eu, é nós. Porque se ela não tiver lá em casa segurando tudo, esquece, meu irmão. Minha esposa é uma... Mano, tô com minha filha agora recém-nascida, a Alessandra, ela fala, deixa eu falar um negócio com você, descansa aí. Porque você tem que trabalhar amanhã e você tem que estar bem pra você poder ir pro podcast, pra gravar, pra fazer, pra falar. Eu resolvo aqui. Entendeu? Só que ninguém tá vendo isso, né? Se eu não venho aqui falar, ninguém vê. Agora, eu sei que se eu não tivesse ela, se eu não tivesse tomado a decisão que mudou o destino, de ter assumido a responsabilidade de ter ela na minha vida, nada do que eu tô vivendo teria acontecido, cara. Do jeito que aconteceu, era impossível, velho. E a chance era muito grande de eu ter me perdido na jornada em prazeres da juventude e, cara, tá sem nada hoje. Então, assim, eu falo pra todo mundo que tá comigo, mano, se você puder casar, casa logo. Se você puder assumir, assume logo. Não tenha medo de assumir responsabilidade, porque o homem, quanto mais ele assume a responsabilidade, mais ele fica pronto pra poder receber o que Deus tem pra ele. Então, eu sinto que a primeira decisão que mudou meu destino foi ter casado com a Alessandra, e a segunda foi ter decidido ser pai. E aí a Sara nasceu hoje, e essa é a segunda decisão, e já era, velho. Entendeu?
Como eu gosto de 3, é decisões, destino e destino, DDD. Vamos falar de 3 decisões. Ter casado, ter decidido ser pai, e a terceira é ter encontrado uma igreja. Glória a Deus. E ter me comprometido com alguma igreja. Não só falar que é cristão porque segue Jesus. Não, beleza, tu segue Jesus, mas você é comprometido com alguma igreja, tem um pastor, alguém que te guia, algum lugar que você dizima. Então isso pra mim foi muito importante. Então essas 3 decisões, né, que é Deus, né, que seria a igreja. Vamos falar de forma mais prática. Ter encontrado uma igreja e ter aliançado a uma igreja, ter decidido ser pai e ter a Sara e ter casado cedo. Essas 3 coisas aqui, cara. Meu irmão, se o cara fazer isso, eu duvido que a vida dele não dá certo. E se não der, nós vamos pesquisar que tem alguma coisa errada. É sério. Perfeito. Pô, bonito, cara. Muito legal. Perfeito. Muito bonito. É. Você tá louco, senhor. Decisão desse destino. Ô, se eu tivesse, por exemplo, assim, eu tive a oportunidade quando eu era novo, assim, eu lembro que eu, com uns 18 anos de idade, eu falava, cara, pra que eu vou mexer com isso, velho? Tô aqui novo, tá na hora de curtir a vida, não? É. Comecei a ganhar um dinheirinho, entendeu? Alessandra, mano, é o que eu te falei, assim, era nós e nós, entendeu? Eu que tinha que assumir mesmo, porque, cara, eu lembro que as namoradas que eu tive na minha vida, tudo era rica, assim. Entendeu? Então era meio que o pai bem resolvido pra caramba, família rica, não sei o quê. E quando eu conheci a Alessandra, eu tive que assumir junto com ela, entendeu? Porque eu também não tinha muita condição. Então eu tive que assumir junto. Então até isso foi importante pra mim, entendeu? Ter encontrado uma mulher que eu falei assim, cara, não é eu que vou sustentar. Meu irmão, eu com 18 anos de idade, eu já tava morando no aluguel. Eu e a Alessandra tava no 3º ano. Tinha 17, eu tinha 18. E nós já morávamos juntos, eu já pagava aluguel, mano, com 18 anos de idade. Tem noção? Pega um menino de 18 anos na rua e vê como é que ele é pra você ver. Pega pra você ver. É. O que ele tá preocupado. Eu com 18 anos só tava preocupado com isso. Aí como é que não dá certo? Aí você falou pra mim assim, pô, caraca, tô vendo tua história aqui, com 22 anos já, lógico, com 18 eu já tava casado. Né? É. Casado não, porque já tava né? morando junto. Casei no cartório com 20, mas com 18 eu já tava morando junto. Uhum. Que isso foi errado, a gente devia ter casado primeiro, mas eu tava morando junto, com 18 anos. Hum. Entendeu? Então, assim, o cara que assume a responsabilidade com 18 anos de idade e assumir alguém, entendeu? Eu lembro que tinha um menino da minha idade lá que morava do lado da minha casa. Eu acho que ele olhava pra mim e falava assim, velho, o que esse cara tá fazendo, velho? Ele andava de skate assim também. Eu também já andei, mas, tipo assim, ele olhava pra mim e falava assim, velho, o que esse cara tá fazendo, velho? Com 18 anos de idade, ele tá morando aqui com essa menina já, entendeu? Mas, aí tu pega a história do Flávio Augusto também. O cara casou cedo, entendeu? Decidiu construir a vida dele focado. O Flávio Augusto é há 30 anos focado, né? Por isso que ele é bilionário, entendeu? Tem chance de eu ser bilionário? Tem chance. Eu tenho 28 anos. Ué, daqui 20, focado. Entendeu? Ainda mais agora que a filha nascendo, tem chance. Ah, eu fico pensando em ser bilionário? Não fico pensando nisso. Eu tô falando assim, se a gente tivesse em questão de probabilidade, isso existe? Existe. Agora, qual que é a probabilidade de um cara que acorda pra vida com 35 anos de idade e mesmo assim ainda não acorda direito? Vai ser difícil. Tem histórias de cara que com 60 anos de idade ficou bilionário? Ficou. Tem história, cara, começou com 60 anos e ficou. Mas a probabilidade de você construir um patrimônio muito grande, de você começar mais cedo, é muito melhor. Então, o que eu vou falar com a minha filha? Filha, quando você chegar com seus 18 anos de idade, não pensa que agora você vai querer fazer medicina e, por exemplo, vai fazer medicina, né? E aí vai curtir todos os bailes, todas as festas. Esquece isso. Foca. Foi o que eu fiz, entendeu? Então, essa decisão de ter focado cedo, casado cedo. Entendeu? Sensacional. Mudou meu destino. Muito Sensacional. bom. Nossa. Bonito, cara. Bonito. Muito bom. Muito legal. Brunão, uma lembrança aqui pra você do Decisões. Pra você pô, vira e mexe lá, ó. Você puxar lembrada. Aqui, ó. Foi? Peraí. É pra ter. Boa. E lembrar do Decisões. Ai, que graça, mano. Vou usar. Nossa, adorei, mano. Adorei. Tá posicionado aqui dentro do nosso D, né? A ampulheta, que remete às decisões, o tempo. Nossa pulseirinha aí pra você também se ancorar nas decisões que decidem destinos. Que massa. Muito bom. Muito chique, gente, ó. Muito chique.
Vou colocar no meu escritório lá. Show, show. Aí. E Brunão, te agradecer de coração, cara. Muito, muito obrigado pelo teu tempo, pela sua atenção. Parabéns pela tua história, pela tua jornada. E até pelo que você falou agora no final, parabéns pela tua família, Amém. Amém. pelas decisões que você citou agora, parabéns por elas, né? Elas que trouxeram você até aqui, né? As decisões que decidiram teu destino. Então, de coração, obrigado por ter vindo, pelo teu tempo, pela tua atenção novamente, pela tua história e ainda muito, muito, muito mais sucesso em todas as áreas da Amém. tua vida, cara. Amém. Muito obrigado, meu Obrigado, irmão. irmão. De Obrigado, coração viu? mesmo. Obrigado. Mesmo. Valeu, Will. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida, a Amém. Sarinha, a Alessandra, sua família toda. Obrigado mais uma vez por ter E aceitado. quem tiver ficado até o final aí, ó, vai lá no meu Instagram lá, digita DDD. que eu Ah, vou saber que você boa. veio por aqui, tá? Muito obrigado, irmão. Que tempo bom, hein? Muito bom demais. Maravilhoso. Obrigado, Isso aí. obrigado pessoal que também veio aqui nos bastidores. Valeu, Obrigadão gente. por acompanhar aí, pela energia. Obrigado. Que episódio, hein? É isso, hein, pessoal? Ó, caraca, eu até respirei fundo aqui. Manda para aquele seu amigo, para aquela família, para aquele empresário, para aquele seu amigo autônomo. Olha a história do Bruno, as decisões, as decisões pessoais, decisões profissionais, os ensinamentos, momentos de desafios, momentos de acertos, momentos de deslumbre, momentos de conserto, de ajuste, mentores, a importância de ter boas pessoas como direcionadores. Ele falou muito sobre isso hoje aqui. Então, seja um direcionador na vida de alguém. Envie esse episódio agora para aquele seu amigo que está precisando de uma direção. Curta, compartilha, comenta o que você mais gostou aqui no YouTube, no Spotify. E até o próximo episódio do Decisões Decidem Destinos. Valeu. Boa. Valeu. Obrigado. Boa. Valeu. Obrigado. Muito bom.